Um pouco da palavra. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Graça e paz, meu amado ouvinte. O evangelho por completo é mais um pouco da palavra. É comum vermos nas mídias sociais pessoas em praça pública segurando cartazes com os seguintes dizeres: o salário do pecado é a morte. E alguns até gritam para as pessoas: Deus odeia vocês, Deus vai julgar vocês. Veja bem, essa pessoa está citando um texto bíblico. E o apóstolo Paulo estava correto em dizer que o pagamento pelo pecado era a morte. Mas o que está errado com a mensagem do homem do cartaz? O que está errado é que, agindo dessa forma, ele está apresentando o evangelho de forma errada. Mas você pode dizer, como assim está errado? Se ele está citando a Bíblia, a palavra de Deus. Bem, vale lembrar que em Mateus 4, Satanás usou textos bíblicos para tentar Jesus. E preste atenção naquilo que diz o cartaz. O salário do pecado é a morte. Isso é verdade. É o que a Bíblia diz. Mas você sabe o que diz o restante do versículo? Bem, o resto do versículo diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O erro que não se pode cometer é apresentar o evangelho de modo incorreto, mas também é errado compartilhar deste mesmo evangelho e não dizer às pessoas quais as consequências de rejeitar a Cristo. O evangelho por completo é que éramos pecadores separados de Deus, sem esperança de um dia estar bem com Ele. Mas Deus nos amou tanto que mandou seu Filho para morrer em nosso lugar, expiar os nossos pecados e absorver a ira de Deus. E outra verdade que precisa ser dita é que a ira de Deus está sobre o pecado e não sobre o pecador. Ou seja, Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. E foi por causa disso que Jesus teve que entrar em cena. Ele teve que morrer e ressuscitar. Então, quando colocamos a nossa fé nele, passamos da morte para a vida e sabemos que quando morrermos, iremos para o céu. Pense nisso. Eu quero orar com você. Pai querido, a mensagem completa. É isso que precisamos ouvir. É isso que precisamos proclamar. A verdade contida nas palavras que o Senhor mesmo colocou nesse livro que nós chamamos de Bíblia, a sua palavra. Ó Deus, que nós possamos entender a sua mensagem completa, da forma que ela é, e que possamos, ó Deus, também compartilhá-la com as pessoas que nos ouvem. E assim, ó Deus, podemos dar a elas o genuíno evangelho completo, explicando passo a passo o caminho da salvação. E é no nome do seu Filho Jesus que eu oro. Amém.